Estamos de volta aqui no Soma de Ideias, eu sou André Scheid. Eu sou Henrique Abel, até prova em contrário. E hoje o tema é rock, ocultismo, sete pele, coisa do capeta. Satanismo. E aí, Abel, desde quando acontece isso, hein, tia? A gente pode começar aqui falando de um sujeito chamado Gary Greenwald, que era um cristão fundamentalista dos anos 50, que começou a atacar o rock and roll na época, dizendo que o rock and roll provocava sexo nas pessoas, provocava aborto, provocava vontade de se masturbar, então deve ser por isso que minha adolescência foi o que foi. A música. Eu acho que ele tinha razão. A música. Vamos concluir que o cara tinha razão. Eu acho que ele tinha razão. Então, esse sujeito aqui formou frentes grandes na época de fundamentalistas religiosos que, por sua vez, combatiam o rock na escola e o rock contra os jovens, né? Formando legiões de pais que, a partir daí, formaram movimentos que vieram por décadas ganhando força. E o mais incrível de tudo, isso persiste até os dias atuais, né? Claro. Que se a gente estivesse falando de um papo assim, não, isso é coisa de museu, dos livros de história, mas não, isso ainda está presente. E o rock está caindo de velho, inclusive já saiu de moda e já voltou à moda várias vezes. É discutível qual é o status atual dele enquanto música popular, mas é incrível que o rock, né, sendo uma coisa aí dos nossos pais e avós, para alguns, e ainda persiste essa coisa da música do demônio, vai te corromper, corrompe a juventude. Não, e nos anos 60 e 70, esse papo ganhou uma força com as mensagens subliminar de uma técnica chamada backmasking. O que era a técnica? Era quando você rodava ali o bolachão ao contrário, vinham supostas mensagens também aparecem hoje em dia nas conversas, as supostas mensagens, mas vinham supostas mensagens satanistas que, né, influenciava a cabeça dos jovens, das mais variadas formas, né, desde incitação a sexo, de novo, masturbação sempre está presente, né? Sim, a preocupação, história, né? E trazia muito à tona o assunto de satanismo. E é interessante, né? Porque é como tu falou, a gente às vezes pensa que essa coisa da associação do rock com o satanismo começou nos anos 80 com o heavy metal ali da geração pós-Sabá, Iron Maiden, The Number of the Beast, o Metallica dos primeiros álbuns, que ali teria começado essa associação. E na verdade a gente vai ver, ela está presente lá desde as origens do rock. A gente está falando daquele rock de salão, assim, aquelas músicas de 3 acordes, do tipo Baby, quero namorar com você e pegar na sua mão e passar o braço na sua cintura. E a música do demônio, os caras falando de namoro e de dois, né, o guri e a guria se beijando. Essa época ali já vem um ataque em cima do Elvis, né, do Jerry Lee Lewis, e começou muito antes, porque antes disso tinha o Chuck Berry, tinha figuras como o Little Richard, o próprio Ray Charles, e eles já sofriam um ataque pelo racismo. Né? Isso é música de negro, isso é música de escravo, né? E os estados ainda proibiam shows deles, inclusive tem um livro, agora não vou me recordar o nome do livro, que eles relatavam a quantidade de estados que o Chuck Berry era proibido de tocar, que ele chegava lá e ele era negro, pô, não, aqui tu não pode tocar, mas não é um guitarrista country, não sou eu, não vai tocar aqui, não tem conversa. O rock desde o começo tinha todos os componentes para ser demonizado. Primeiro, tinha uma origem muito forte da música negra, o que nos Estados Unidos, uma questão fortíssima. A gente se esquece muito disso hoje, né? Mas os Estados Unidos só podem ser considerados uma democracia, dentro daquilo que a gente entende por democracia contemporânea, da metade dos anos 60 em diante. Sim. Porque antes disso tinha uma segregação aberta, institucionalizada. Como é que tu pode falar de democracia se tu tinha um país com uma população de origem afro tão acentuada, né, uma proporção tão grande de pessoas que eram negras no país e que não tinham, né, eram desprovidos dos direitos mais básicos de participação política e de integração na sociedade? E então o rock já nasce com esses dois componentes. Primeiro, tinha uma raiz muito forte na música negra. Segundo, era carregada de sexualidade. A vinculação da sexualidade com coisa do demônio, ela remonta à Idade Média no mínimo, né? Sim. Talvez, se a gente fosse pegar alguém da área da história, assim, que estuda a questão mais a fundo, poderíamos revelar que venha, talvez até do mundo antigo. Mas no mínimo que a gente pode dizer com tranquilidade, da Idade Média, vem essa associação. Qualquer coisa que transpira ou exala alguma sexualidade tem um diabo no meio. Sem dúvida. E lembra de uma situação, cara, de uma história famosa no interior dos blues, que era do Robert Johnson, né? Na década de 30 ali, que ele sumiu por 1 ano e meio, não sabia tocar, voltou tocando pra caramba, né, cara, dominando todos os salões na época de noite,
E eles diziam que tinha feito um pacto com o demônio. E as músicas dele, inclusive, diziam isso. Na encruzilhada. E as músicas dele, inclusive, diziam isso, né? Me and the Devil, sim. Todas essas músicas. Me and the Devil. Era uma coisa maravilhosa. E isso carregou a mística da história até os anos 50. Criou a origem de uma lenda toda. Inclusive, tem um filme dos anos 80 com o rapaz do Karate Kid. Claro, Ralph Macchio. Crossroads, que reconta essa lenda. Acho que o Danny Glover também, do Máquina Mortífera. Não sei se é o Danny... Não, acho que não é o Danny Glover, mas o filme retrata a história do Willie Brown, que de fato teve um Willie Brown que tocou com o Robert Johnson, né? E essa história do Robert Johnson está no documentário da Netflix, inclusive. Eu não me recordar o nome agora, mas entrevistando netos do Robert Johnson, dessa turma inteira, né? E a conversa que tem até hoje, quase 100 anos depois, é que é verdade o pacto na encruzilhada, ele vendeu a alma, segundo a história, da seguinte forma: ele não sabia afinar o violão, e ele encontrou o diabo na encruzilhada e deu o violão pro diabo, e o diabo pegou o violão e disse, afinou, né, e disse, no momento que tu pegar ele agora, a tua alma é minha e o sucesso é teu. Olha que frase emblemática, cara. E é ali que o diabo, além de charmoso, é sempre eloquente. Não, né? Frasista, né? Frasista. Isso rendeu tanto papo, cara, que voltando ao backmasking, a gente pode citar alguns casos bem divertidos, né, sobre isso. Inclusive, o mais famoso todo é que o Paul McCartney morreu, né, uma das lendas urbanas dessas aí, que o Paul McCartney morreu nos anos 60, e foi substituído por um sósia. Uhum. Né? E que teriam gravações nas músicas que se tu visse ao contrário, e os caras ali, ou morrer. Dizia isso na música I'm So Tired, né? Dizia isso aí, que inclusive o John Lennon tinha saudade dele, que... E isso ganhou muito corpo na época, né? Inclusive todas as teorias da conspiração possíveis, botando o rosto no lado, dizendo que é verdade, que não era. Eu vi o Paul McCartney em 2010, se aquilo é um sósia, ele é muito bom. É muito bom, né? Muito bom. E cuidou muito bem da saúde, porque não é nada, nós estamos em 2020, há quantas décadas já vem esse papo, e o sósia tá aí, firme e forte. Olha, pra carreira dos Beatles, possivelmente, se o Paul morreu, até foi uma coisa boa. Olha a polêmica, vida. E me corrija se eu estiver errado, o Robert Johnson não foi o cara que abriu as portas do famoso Clube dos 27? Foi. Que esse também é um tempero, né, poderoso da mística, da lenda toda, porque corroboraria com a tese de que ele vendeu a alma aos 27, ele empacota. Né? Ele, o Jim Morrison, a Janis Joplin, o Brian Johnson, a Amy Winehouse, agora recentemente, o Kurt Cobain, é o Clube dos 27. Ainda bem que eu já passei algum tempo disso. Não corro esse risco, né? Eu não guardo mágoas. Eu não fiz sucesso na música, mas eu também passei dos 27. Então eu acho que na média eu tô tranquilo. Tá com e o Led Zeppelin, né? O Led Zeppelin também passou por essa polêmica com a Stairway to Heaven, porque ela tinha mensagens satanistas, segundo as pessoas que rodaram ao contrário de todas as teorias da conspiração. Só que no caso do Led, o Led Zeppelin não admite isso como uma brincadeira, como fez os Beatles, porque os Beatles gravavam vocais indecifráveis nessa música I'm So Tired. Então só tinha sentido se tu fizesse a parte reversa, era bem uma técnica de backmasking mesmo. E o Led não. Então o que o Robert Plant diz disso? Não, as pessoas querem escutar isso e fazem sucessões de fonéticas, então uma análise combinatória de probabilidades infinitas e acabam sendo... acabam tendo isso como uma percepção que não é de verdade. Ele cita as palavras ali tudo, mas que parece, cara. Eu já escutei Stairway to Heaven ao contrário, morria de medo na adolescência e parece. Essa coisa da gente projetar a nossa subjetividade naquilo que a gente está vendo, ouvindo, é uma coisa muito forte. Acontece, por exemplo, não só com sons, mas também com imagens. Eu não sei se tu lembra uma notícia chocante que saiu lá nos anos 90, que uma sonda tinha fotografado um rosto em Marte. Sim. Lembra dessa? Sim. Prova definitiva da vida alienígena, porque se alguém esculpiu, né, uma esfinge em Marte, uma vez existiu uma civilização lá. E, na verdade, hoje a gente tem muito claro isso, que aquilo ali não só era uma questão de ângulo e sombras, tu pegar uma imagem de outros ângulos, tu não vai ver o rosto, mas também muito daquela nossa tendência de tentar enxergar padrões identificáveis naquilo que a gente vê, então a gente associa, isso aqui parece um rosto, mas entre tu perceber aquilo, tu é uma pessoa, tem um rosto humano, então tu fica enxergando rostos humanos nas coisas em Marte, entre ser a tua projeção da tua subjetividade e entre ser realmente um monumento construído por uma civilização perdida, marciana, há milênios, vai uma distância enorme, né? Então essa é uma facilidade...
a gente leva a sério quando essas associações são feitas, por exemplo, com músicas ou vocais invertidos em músicas sobre satanismo. Mas quando a gente pega, assim, por exemplo, tinha uma música do Ramones, sempre Ramones, né? Precisamos falar sobre o punk. Qual era? Lobotomy, Teenage Lobotomy. Que as pessoas chegavam, eu já ouvi essa música há anos e né, já era fã de Ramones ali na virada do milênio, e as pessoas chegavam pra mim, meu, quando tu ouve Teenage Lobotomy, tu não acha que parece roubaram a mãe? Eu, quê? As pessoas ouviam as coisas mais absurdas, assim, Sim. né? Não acho que parece. E tem a famosa do Billy Idol, Eyes Without a Face. Ajudar o peixe. O quê? E pior que essa me pegou, cara. Eu não consigo mais ouvir a música. Ajudar o peixe. Estragou a música pra mim, cara. Mas eu vou te contar uma experiência pessoal, então. Eu sou muito fã do Eagles, né? Minha irmã foi morar nos Estados Unidos em 1992 e ela vinha uma vez por ano visitar e ela trouxe pra mim um LP do Eagles, da época, né? E o Eagles também tinha essa mística do reverso com o Hotel California, que foi extremamente atacado por fundamentalistas religiosos, né? Então, eles enxergaram no álbum do Eagles, naquela foto interna que tem do hotel, um demônio ali em cima, né? No negócio. À época eu me impressionei muito, tio. Eu fiquei tão atucanado que eu guardei o disco num lugar e fiquei anos sem mexer nele. Isso me lembrou aquele episódio do Friends que o Joey tá lendo o Iluminado do Stephen King e ele fica com medo do livro e ele guarda o livro no freezer. Foi mais ou menos isso. Não foi no freezer, mas foi num armário da sala, assim, que tinha, sabe? Bem no fundinho que eu guardei, assim, sabe? Tinha umas coisas até da minha mãe na época, na frente, porque era pra não mexer mesmo, né? E, até vamos puxar um outro assunto, assim, de gente que sofreu com isso e teve disco devolvido, disco queimado no Brasil, que foi a Xuxa, né? Aí tu vê que não tem limites, né? Porque tu pensa, uma coisa do heavy metal, não sei o quê, tem toda aquela simbologia dark, gótica, pesada, mas se chegou até a Xuxa é porque não tem critério, né? Não. Acho que o Balão Mágico escapou, né? Não, e a Xuxa, não sei se escapou, mas a Xuxa até hoje responde sobre isso, né? Eu vi uma entrevista dela recente esses dias em algum lugar, aí, algum desses programas que as pessoas falam com papagaio. E ela estava falando sobre isso, né? Então, fica olhando, pô, já vai 40 anos praticamente dessa história e isso continua em alta. Por mais que a internet já tem milhões de assuntos e de vídeos que explicam exatamente o que foram esses backmasking, né? Mas as pessoas continuam acreditando que são mensagens... É que lendas urbanas exercem um fascínio fácil, né? E as histórias que tinham sobre a infância nos anos 80 não era um boneco do Fofão, que existia uma lenda urbana que ele vinha com uma faca escondida dentro. Claro! Que vinha totalmente na esteira daquela penetração no imaginário da história do boneco assassino, né? Sim, mas eu tinha medo do boneco do Fofão, vou te ser sincero. Quem não tinha medo do boneco do Fofão? Ele era muito feio. Meu Deus do céu! Que tipo de presente? Aqui, filho, pra tu dormir do lado dessa coisa. Não, aí tu faz assim, faz o exercício. As pessoas cantavam, né, que a Cuca vem te pegar e no teu aniversário dava o boneco do Fofão. Parecendo que tava querendo te livrar de ti, né? É uma maldição, Gabriel. É uma maldição. Não, ele era muito feio. Mas até a prova em contrário, não tinha faca escondida dentro. E as cruzadas fundamentalistas religiosas que tinham nos Estados Unidos, né, com o famoso selo do Parental Advisory, já entrando nos anos 90, né? Anos 90. Nós estávamos falando sobre isso, né? Antes de começar a rodar o programa aí. A gente gosta aí de heavy metal, de rock, acompanha muito ao longo das décadas a história de como houve essa associação, né, com o satanismo, com letras que incitavam a violência, ao suicídio e tal. Mas muitas vezes a gente não percebe que esse tipo de demonização acontece culturalmente, né? Essas cruzadas morais e essa demonização cultural acontece com todo tipo de mídia. A gente vê isso nos videogames, a gente vê isso em relação a filmes, a gente vê isso em relação a livros. Quadros, lembra o quadro aquele que dava pessoas chorando nos anos 80? Sim, até quadro, se bobear, tinha quadro maldito. Tinha desespero por encontrar aquele quadro que eu nunca vi. RPG de mesa, que é uma das coisas mais de nerd que existe. Eu falo isso com muito carinho, porque eu era, na adolescência, um nerd jogador de RPG de mesa. E tu não tinha medo? Não, eu era sempre fascinado pelo Dungeons and Dragons. Eu descobri o Dungeons and Dragons ali na metade dos anos 90, quando ele chegou aqui no Brasil pela Grow.
Mas o Dungeons and Dragons teve o seu ápice assim nos Estados Unidos nos anos 80, e na época ele gerou entre pais assim e ala conservadora uma histeria coletiva. Diziam que, meu Deus, as crianças estão lendo sobre demônios, sobre satanismo, não sei o quê. Por quê? Porque era um rico universo de fantasia baseado nos escritos do Tolkien. Né? Então tu tinha ali um mundo de capa e espada e fantasia medieval, e tu tinha aqueles livros ali, se eu bem me lembro, um dos livros já nas versões originais do Dungeons and Dragons, ele era um compêndio só dos monstros que tu encontrava. Tu ia entrar com os teus amigos ali nas masmorras e nos castelos e coisas, nos calabouços. Tinha um livro que era só um compêndio das criaturas que tu podia encontrar. Orcs, goblins, vampiros, múmias, esqueletos, demônios variados. E os pais esbarravam com aqueles livros e achavam que as crianças estavam lendo sobre satanismo, sobre invocação real de mundo. Tipo, tropeçar no Necronômico, assim, sabe? Estão invocando Cramunhão, vai sair o Cthulhu dali. E naquela época era muito em alta esses jogos, o jogo do copo, tudo era uma maneira de assustar as crianças, você lembra? Sim, tudo. Então tinha por um lado uma certa cultura de assustar as crianças, vai vir o velho do saco, o boogeyman e coisa e tal, e daí chegava, é interessante essa, né, do ponto de vista psicanalítico isso. Num primeiro momento, os pais assustam as crianças com, a Cuca vai vir te pegar, o homem do saco vai vir, o boogeyman, não sei o quê. E daí parece que quando a criança cresce um pouco, vira adolescente, aí é o contrário. Aí são os pais apavorados. Eu achei esse livro do Dungeons and Dragons, tu tá lendo sobre demônios. Parece que agora o jogo virou, não é? Sim, sim. Tu sabe que eu me lembro na época também, cara, que meus pais, assim, eles não gostavam que a gente viesse assistir filme de terror. Nenhum, né? Nenhum, assim, era meio que neurose na minha casa. Não tem que até hoje, assim, se perguntar pro meu pai, tu assistiu, tá vendo? Essas coisas não olha, entendeu? Eles não gostam. E eu me lembro que na época, foi lançado o Poltergeist, assim, então, isso eu devo ter visto alguns anos depois, né? Nos anos 80. E o Poltergeist tinha uma coisa que não era lenda, que vários integrantes originais do elenco faleceram, né? De forma trágica, eu não me lembro mais quem. Ele aparece em todas as listas de filmes malditos, assim. Filme maldito, então passa a não ser lenda, né? Uma estranha coincidência, né? E o mais emblemático, né? Teve outras, até onde eu lembro, faz muitos anos que eu não leio a respeito dessa maldição do Poltergeist, mas o mais emblemático de tudo é que a atriz principal, a Rita O'Rourke, que é a guriazinha, né? A icônica menininha do Poltergeist, ela morreu na gravação do terceiro filme, do Poltergeist 3. Foi na gravação? Eu acho que durante a gravação do terceiro filme ela ficou doente, ou cheguei antes a ficar arrepiado aqui, não gostei dessa informação. É tenso, por causa que tu vê aquilo como um exercício de fantasia, todas aquelas forças sobrenaturais do outro mundo tentando capturar e levar o personagem dela no primeiro filme, no segundo filme, e tipo, ela desencarna no meio das filmagens, tu pensa, basta que a gente não tava brincando com uma coisa séria. Não, claro. Tu entende que as pessoas se assustem com isso, né? Não, inclusive eu. Inclusive eu. Mas isso também provoca um efeito, mais ou menos como era com o selo parental, que a gente tinha vontade de ver por isso, né? Justamente por causa dessas histórias, mas né? Mas claro, que nem antes a gente acabou fugindo um pouco do assunto, como a gente frequentemente faz. Como é o normal desse programa. Como a gente se empolga com o assunto e acaba fugindo um pouco, mas tu fez menção antes ao Parental Advisory, que é aquele selinho, né, de explicit lyrics que começou a surgir nos CDs ali no começo dos anos 90. E tinha muito disso, aquilo foi uma iniciativa política, né, que começou ali com um comitê de esposas de senadores e de políticos influentes em Washington, passaram pelo Congresso, aquilo acabou virando uma lei, uma determinação que tinha que ter ali nos álbuns que tinham letras mais explícitas de violência e de sexo, só que o efeito que ele teve culturalmente e no público consumidor foi o contrário do que se esperava. Os adolescentes procuravam, disputavam a tapa justamente os álbuns que tinham o maldito selinho na capa, porque, esse é foda. Esse é o bom. Esse é o bom. E aí tu imagina a situação, uma tal de Mary Gore, na época, foi uma das pessoas que mais puxou essa lei. E é uma das coautoras dessa lei. E a Tipper Gore, que é a Tipper Gore, que ainda é, até onde eu sei, esposa do Al Gore, que depois foi vice-presidente dos Estados Unidos. Exato. Na gestão e ela, por causa de uma música do Prince chamada Darling Nikki, ela fez todo esse movimento porque, segundo ela, a música estimulava a filha dela a se masturbar. Eu acho que isso distribuiu a música bem na época, porque... eu não vejo isso como uma propaganda prejudicial, né? Imagina a cara do Prince quando ouviu isso. Deve ter sido... Eu não imagino que ele tenha ficado abalado. Mas essa... E é interessante como esses alvos são escolhidos de uma maneira um pouco aleatória, né? Porque daí a gente pega uma música
que a toda evidência é sobre masturbação feminina, que seria She Bop, da Cyndi Lauper, e essa escapou. Que a música é isso, né? She bop, we bop, the way bop, I bop, you bop, everybody bops. Tipo assim, a música é sobre, sabe? Sentar e gozar. E essa passou. Até, inclusive, eu acredito que isso foi muito bom para a carreira do Prince, né? Porque além de ele ter vendido milhões de cópias, logo depois disso aí, ele assumiu, inclusive, a presidência da Sony, né? Não sabia dessa. Sim. Tá louco, Sim, mano. uma das exigências dele, né, numa renovação de contrato, se eu não me engano, ou alguma coisa desse tipo, foi ser presidente da gravadora. E ele tinha balão na agulha para poder exigir uma coisa dessas, né? Ele era um grande músico, vendeu milhões de cópias. No final dos anos 90 fez a trilha pro Batman do Tim Burton. E era ator também, né? Ele é um grande artista. Olha, faz falta alguns Princes por aí. E nos anos 90 decidiu que não queria mais ser chamado de Prince e mudou o nome para aquele símbolo que até hoje nós estamos tentando descobrir como é que pronuncia. Ele mudou o nome para... Então, gente, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, né? Voltamos depois para o segundo bloco com mais Soma de Ideias e Demônio! Demônio! Então, gente, voltando para o segundo bloco do Soma de Ideias, e eu assisti esses tempos uma autoridade num pronunciamento oficial de meias, mas eu não acho que isso tenha me influenciado. Não é necessariamente uma coisa ruim, né? Não, mas eu acho que isso não influencia ninguém, tanto é que eu não faço, né? Não vou fazer alguma coisa só de meias, né? A história nos ensina que corre o risco de começar um boato de que tu morreu. Ou que tu tá perto de sair do governo, que é pior. Mas sobre esse negócio de influenciar, né? Os anos 80 tem um monte de história sobre isso, assim, no rock and roll, né? Eu acho que a gente pode apontar como um período em que a paranoia, a histeria, talvez acompanhando uma certa radicalização, entre aspas, da própria estética do rock and roll, que ali na sequência da Real Santíssima Trindade de Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, a gente começa a ter uma segunda geração do metal, ou um heavy metal propriamente dito, porque a gente pode talvez dizer que essas primeiras bandas faziam um proto-heavy metal, né? O rótulo se populariza um pouco depois, mas a partir do momento que tu tem essa estética e a sonoridade bem definida do heavy metal, bandas Metallica, Iron Maiden, Judas Priest e tudo, começa a carreira solo do Ozzy Osbourne, começa a ter essa histeria em torno, essas letras elas fazem, né, apologia à violência, elas induzem os jovens ao suicídio. Eu diria que o grande medo da temática e da estética dos conservadores em relação ao heavy metal dos anos 80 não era tanto que, o meu filho adolescente vai ouvir isso aqui e vai sair matando pessoa na rua. Não era tanto isso. Era mais aquela coisa, meu filho vai ouvir essas coisas e vai cometer suicídio. Ou vai fazer um ritual satânico. Vai ser desencaminhado da religião. Vai ser desencaminhado. Por quê? Porque o adolescente, né, o estereótipo, o adolescente típico, ele já é uma pessoa que está passando por anos ali, que ele está descobrindo como trafegar, assim, como viver em sociedade, as dificuldades... Mas tu não é nem criança nem adulto, né? Um e é jogado num... Sim, tu sai daquele mundo mágico da infância e tu ainda não está naquele mundo de certa segurança e certa liberdade e autonomia do adulto. Tu está naquele purgatório. Então, a adolescência já é complicada para todo mundo por causa disso. Tu tá aprendendo aquelas dinâmicas da vida social, que são complicadas. Tu tá descobrindo o teu corpo. Tu tá tendo necessidades biológicas que tu não tá ainda tendo atendidas de uma maneira adequada. Enfim, é um inferno, é um conflito constante. Então, tu pega pessoas que estão passando por essa fase e daí tu vai ouvir uma letra que fala sobre suicídio abertamente ou outras coisas, porque são assuntos muito, né, tabu, assim, na nossa sociedade, a morte, o suicídio. Muito mais tabu nos anos 80, né? Era um assunto mais velado. Uma coisa que era... Não, vamos fazer de conta que isso não existe. Sim. Então, quando chega a ter um caso em que realmente acontece, né, de que um jovem comete suicídio nos Estados Unidos, e daí eles vão lá olhar as coisas que ele gostava de ouvir, coisa e tal, e ele era um fã do Ozzy Osbourne, meu Deus, isso chegou a um ponto de ebulição e de mídia, que isso gerou, inclusive, um processo judicial contra o Ozzy, contra a gravadora na época. A música era o Suicide Solution, né? Suicide Solution. E eu lembro que o promotor disso está na internet, eu assisti na MTV na época, ele escutava a música e no início tem um vocal que o Ozzy faz que ninguém consegue entender direito ali, né?
e ele dizia que aquilo era shoot. Sim, eu lembro. Era uma coisa assim, cara, que não tinha sentido. É apologia ao suicídio. Você começa a ouvir a música e o Ozzy diz shoot. Era uma coisa que não fazia o engraçado menor é que sentido. milhões de fãs ouviram essa música no mundo todo e por algum motivo não deu certo a estratégia do Ozzy de fazer a humanidade se matar. Né? Não. Porque aí tem um menino que comete suicídio, a culpa é do Ozzy. Mas a estratégia do Ozzy ainda deu certo por um lado, porque esse caso divulgou a música mundo afora. Lógico. A música vendeu muito mais depois disso. Que é dentro daquela lógica do selinho, né? Do Parental Advisory. Que, na verdade, isso gera muito mais, né, a visibilidade para o material que tu está querendo varrer para debaixo do tapete ou exorcizar, do que se tu não estivesse criando essas polêmicas. E a gente vê que com o passar das décadas, isso não acontece só na música, né? Isso acontece com outras mídias. Essa coisa de, dá um tiroteio em escola nos Estados Unidos. Aí o atirador era um menino infeliz de 16, 17 anos. Aí tu vai lá, a primeira coisa que vai fazer vai vasculhar o quarto dele, tu descobre que ele jogava Doom. A culpa é do Doom. Sim. Não, com certeza, né? A culpa é do Doom, basta ver. Não do histórico familiar horroroso que essa não do histórico familiar, abusos, não se ele sofreu algum tipo de abuso, a situação dele na escola, o perfil psicológico, nada disso importa. É uma pessoa ali destinada a ser uma pessoa tranquila, feliz, cidadão de bem. Um dia ele teve a infelicidade de tropeçar no Doom, jogou aquele jogo, virou um maníaco e providenciou, deu um jeito de conseguir armas. Né? Até essa é interessante, né? Essa pergunta não se faz. Como é que um adolescente de 16 anos que não tem renda, não tem onde cair morto, como é que o cara consegue armas assim pra, sem dinheiro, sem metralhador, escopeta e não sei o que para fuzilar meia escola? Essa pergunta não se faz, esse acesso a armas. Não, vamos ver o que levou ele a desenvolver esse sentimento de violência e ódio. Foi o Doom. Essa pergunta nenhum dos fundamentalistas que geralmente atacam os videogames e músicas responde, né? Eles não respondem. Justamente até porque muitos deles estão de armas na mão, né? Sim, é muito mais fácil tu botar a culpa nas artes, né? E até não tô recebendo aí nenhum jabá para fazer isso, mas eu quero aproveitar para falar de um livro muito bom. Jabazeiro. Aqui tá o taxímetro, assim, passando quanto eu tô recebendo agora por segundo para falar da obra. Não, brincadeira, não tem nenhum jabá rolando. Mas eu li no ano passado o Videogame e Violência, do professor Salah Khaled Jr., que eu acho que é a grande obra de referência hoje no Brasil, não só sobre a questão dessas cruzadas morais contra os jogos eletrônicos em si, mas contra a arte em geral, contra produtos de entretenimento e produtos artísticos em geral. Porque a gente lê esse apanhado histórico e jurídico que é feito pelo professor Salah Khaled nesse livro, e a gente vê que isso é uma coisa muito antiga. Isso começou... Essas cruzadas morais, que são movidas por empreendedores morais na sociedade, geralmente pessoas que querem capitalizar isso para fins de alguma agenda de proveito próprio político, econômico, isso vem de muito longe, ao ponto de o professor ter resgatado nesse livro exemplos que aconteciam lá no começo do cinema e até antes, quando tinha lá no final do século XIX pequenos livrinhos que eram vendidos a centavos, destinados assim para o público jovem da classe trabalhadora, que a expressão em inglês que denominava esse tipo de material eram os chamados penny dreadfuls, que eram aqueles horrores de centavo. Que eram justamente historinhas de horror bem sensacionalistas, assim, que eram feitas tendo em mente um público jovem de baixo poder aquisitivo, que compravam aquilo por centavos. Então o Penny Dreadful era aquela típica, né, aquele que seria talvez o equivalente do GTA ou do Doom de hoje. Sim. Ou do Heavy Metal no auge da popularidade ali nos anos 80. Então aquela ideia de uma arte subversiva, mais popular e acessível para uma classe jovem, trabalhadora de baixa renda. E na época havia uma demonização dos Penny Dreadfuls. Ao ponto de ter, teve um assassinato assim, isso aí é a má influência dos Penny Dreadfuls na nossa juventude. Ou seja, de tu achar que a criminalidade ou a violência estaria aumentando porque os jovens estavam lendo, cara. Tu pensar que bizarro que é hoje tu imaginar que tu está demonizando a da leitura. Hoje a gente se demoniza o videogame, ouvir música, né, de rock, hard rock, heavy metal. Mas o ato da leitura estaria te transformando num psicopata em potencial. Então isso passou pelas mais diferentes mídias. Os Penny Dreadfuls lá na virada do século XIX para o XX, as novelas de rádio,
a origem, né, o começo lá do cinema, os primeiros filmes de terror que tinham alguma dose de violência. Depois o rock and roll, lá nos anos 50, aquele rock and roll 3 acordes, Chuck Berry, assim, Sweet Little Sixteen, aquela coisa, Hey Little Susie, vem cá, quero lhe dar um beijo. Não, isso tem um demônio no meio. Aí depois o heavy metal e hard rock dos anos 70 e 80, depois os videogames. Então a gente nota que não é uma mídia em particular, é uma tendência que se tem na sociedade de buscar uma criminalização da arte. De dizer, não, é a arte que nos transforma em maníacos, em psicopatas, mas em violentos. Mas tu acha que são alguns assuntos da arte? Por exemplo, assim, ó, eu não vejo ninguém falar o seguinte, ouvi Marília Mendonça, hoje acordei com vontade de ser corno. Né? Eu não vi isso acontecer. Pois é. Entendeu? Tu vê Vai alguns assuntos, assim, sabe, eu ouvi uma música ontem e eu acordei com uma vontade de ser corno hoje, não sei porquê. Não, tu vê com assuntos de rock, com videogames, assim. Não acha que tem, assim, um pouquinho bastante de perseguição nessa história, com alguns gêneros e assuntos? Mas lógico, né? A gente vê que é uma coisa, geralmente é aquele tipo de entretenimento que faz mais sucesso entre um público mais jovem. Normalmente tu não dirige tanto isso. É interessante a coisa do rock. Nós que gostamos muito do rock e seus subgêneros, assim. O rock, quando ele estava mais nas suas primeiras décadas e quando ele era mais um fenômeno do público eminentemente jovem, ele era um problema. À medida que o rock foi envelhecendo e junto foram envelhecendo os seus fãs, e hoje tu faz um show dos grandes medalhões do rock, tu vai ver mais tiozinho, sexagenário, do que gurizada no público, hoje nós já temos o problema que a gente tem hoje com o rock, ele é muito setorizado. A gente vê um certo discurso de nicho em certas igrejas neopentecostais, por exemplo, de que o rock é música do demônio e tal, mas é uma coisa que reduziu muito dos anos 80 para cá, à medida que o público envelhece. Hoje nós temos mais ojeriza e pé atrás em relação a outras coisas que os jovens estão curtindo hoje. Por exemplo, o funk, essa música do demônio, ou o rap, ou o hip hop, houve uma época que as raves eram, né? Meu Deus, meu filho foi na rave. Mas recentemente a gente teve o presidente da Funarte, o Dante Mantovani, discípulo do Olavo de Carvalho, gravando um vídeo, né? Ou seja, o presidente da Funarte, dizendo que o rock provoca aborto, satanismo... provoca aborto. Aborto. Né? Eu fico imaginando, alguém quer fazer um aborto, o que vai fazer? Né? Vou procurar uma clínica clandestina, porque afinal de contas, né? É proibido. Não, eu vou pegar aqui, vou botar um fone de ouvido e vou botar o Ozzy para tocar, porque eu vou abortar assim. Claro. Né? Não existe a cena de um sujeito de dizer isso. Então, por que eu estou te colocando isso agora? Será que mesmo saiu do foco o rock? A gente, inclusive, além desse Dante Mantovani, a gente teve o nosso astrólogo número 1 no Brasil, dizendo mais uma nova teoria da conspiração que o Theodor Adorno, um filósofo alemão, tinha composto todas as músicas dos Beatles e as obras, porque os Beatles eram analfabetos musicais. Sim. E isso fazia parte de uma doutrinação comunista. Então volta de novo em 2020 uma perseguição ao rock, a tudo isso que o rock representa, tudo isso que o rock hoje influencia. Eles também têm que ter consciência de uma coisa, né? Todos nós aqui, que se a ideia era essa, não funcionou muito, porque hoje os tiozinhos do rock são todos conservadores. Então, se o plano era esse, a gente tem que dizer que o Theodor Adorno falhou miseravelmente. Miseravelmente. Não, e a gente vê, né? Aí tu vê que o mundo realmente saiu dos trilhos da lógica de uns anos pra cá. Porque qual é o sentido de que se alguém fosse fazer essa acusação lá nos anos 60 de que os Beatles seriam parte de um plano comunista para corromper a juventude, não sei o quê, seria um delírio, mas pelo menos um delírio contextualizado na época, né? Dentro de um sentimento. Havia toda a questão da Guerra Fria, havia, né, todo um bloco liderado por uma... Movimentos conservadores fortíssimos, né? Fortíssimos. Havia uma alternativa, entre aspas, de modelo, né? Um bloco comunista para se vender como uma alternativa ao capitalismo ocidental. Mas a gente traz isso para 2020. Os Beatles são uma banda que já acabou há várias décadas. E qual é o contexto disso de lançar uma teoria de que eles seriam parte de um plano, sendo que essa juventude que os Beatles supostamente deveriam corromper, essa juventude está com 60, 70 anos hoje. Não, falharam miseravelmente. E grande parte dela conservadora, até não poder mais, votando, né, nos candidatos mais conservadores. Então a gente vê que realmente o mundo parece às vezes que saiu dos trilhos da lógica, assim, de uns anos para cá. A gente vai continuar o assunto, mas antes, dá o joinha no canal. Dá o joinha.
curte a gente lá, ajuda o time aqui a aparecer no YouTube. Solta um comentário. Solta um comentário, pode até xingar. Mas de leve. De leve. De leve. De leve, até porque a gente xinga de volta, né? Mas assim, ó, vamos entrar num assunto aqui ó, um pouquinho mais atual então. O poder dos influencers, né? Dos digital influencers hoje. Uma pauta dessa semana que eles estão falando bastante é da Gabriela Pugliese. Eu nem sei quem é. Né? Fiquei sabendo que é uma pessoa que fez uma festa, espalhou o Covid pra caramba e agora se recuperou do Covid e fez uma festa de novo, né? E que é uma pessoa que tem, sei lá, 4 milhões de seguidores no Insta e que, por sua vez, está sendo muito atacada por dizer que influenciou dezenas e milhares de pessoas com a sua atitude de flexibilizar a quarentena toda. Então, por que eu estou puxando esse assunto, meu caro? Até onde isso realmente influencia ou não? Ou se é meramente um ataque, né? Se é ou não é um ataque, porque nesse caso aqui eles trouxeram uma influência direta. Ó, é isso por isso, né? Influenciou contra o Covid. O que de fato nisso pode ser mito, né, na tua opinião, e o que pode ser simplesmente, né, uma pergunta mesmo, delírio, que é o que a gente está falando. A gente vê que às vezes as pessoas que são agraciadas com uma certa superexposição e que às vezes pelos motivos mais difíceis de compreender acabam ocupando assim locais privilegiados de fala dentro desse contexto das novas tecnologias, às vezes não se comportam, né, com o grau de responsabilidade que seria esperado de alguém que está, né, ali diante de um microfone tão potente, para usar uma metáfora. É um momento de, se você tem um canal de divulgação das suas ideias e daquilo da sua visão de mundo, você tem um canal muito forte para chegar nas pessoas, se você tem um público grande, num momento desses em que as pessoas precisam de orientação, que as pessoas estão preocupadas, o que a gente deve fazer? A gente deve ficar mais retirado? Ou a coisa está melhorando, a gente pode retomar uma certa normalidade? Precisa, né, de referenciais. E a pessoa que tem um público grande desse, dá um mau exemplo desses, né? E não é uma pessoa que fez isso por necessidade, é uma pessoa que ganha super bem, que tem um público, que é famosa, ainda que em mídias alternativas talvez não seja o termo, mas que é famosa, né? Talvez não no sentido tradicional daquela... Nós somos de uma geração onde a pessoa famosa era famosa ou pela música, ou pelo cinema, ou porque estava toda hora na televisão. Hoje tu tem pessoas que daqui a pouco elas nunca fizeram um filme, elas nunca apareceram ou mal apareceram na televisão. Não, são famosas por postar o que estão comendo. Mas elas são famosas porque tem uma plataforma digital nova onde elas têm 4 milhões de seguidores e daqui a pouco, como tu falou, vai postar uma foto ali do almoço e vai ter mais público do que um programa profissional de uma emissora tradicional que passou em horário nobre na TV e que cobra o olho da cara de uma série de anunciantes. Então, são novas mídias, novas plataformas, só que aquela responsabilidade que a gente cobrava das chamadas mídias tradicionais, ela se transfere, pelo menos parcialmente, né, para essas pessoas que estão ocupando esses novos locais privilegiados de fala. Isso não no sentido de que você tem que controlar o que você fala, você tem que se interditar, mas você tem que um compromisso, as pessoas te veem como um referencial. Então, se a pessoa é um completo desconhecido e faz uma coisa, é diferente de alguém que tem 4 milhões de seguidores numa plataforma popular, digital. A gente fica se perguntando por quê, né? Porque não é nem aquela coisa de, no fundo eu não tô nem aí, ou a pessoa não tem também uma grande sensibilidade, ou a pessoa também não tem uma grande formação em cidadania, é meio, né, deixa a desejar, é um pouquinho lesada, mas que seja só um interesse comercial. Eu estava lendo a quantidade de contratos, né, de vulto, né, de valores assim muito expressivos que essa pessoa está perdendo por causa dessa atitude infeliz, agora está correndo atrás do prejuízo pedindo desculpa, mas tu não restaura a tua imagem de uma maneira integral depois de protagonizar uma palhaçada dessa, né? Não, e as influências que estão acontecendo hoje, negativamente nesse caso da epidemia, nenhuma está partindo do rock, né? Bem pelo contrário, as bandas todas, todo mundo pedindo, fique em casa, não vem pra rua, né? A campanha está em favor da vida. Sim. Né? E essas digital influencers, né, como essa Gabriela Pugliese, eu tenho que ler o nome porque eu não sei o nome dela, tem muitos desses assim que não tem nada a ver com rock, com cultura, que estão propagando justamente o contrário. É uma gripezinha, não é isso faz parte de uma conspiração mundial, de um vírus chinês, aquela confusão inteira, sem a menor responsabilidade. Exatamente. E extremamente distante do que tem sido assim, historicamente atacado, né? E que é atacado ainda agora. Porque eu não vi ninguém se posicionar contra do governo nesse momento
a esse tipo de atitude, né? Dizer, ó, pessoal, baixa a bola aí, não. Não, bem pelo contrário, né? Até parte do governo estimula, inclusive, esse tipo de pensamento. Eu tenho a impressão de que talvez esses protagonistas das novas mídias, eles muitas vezes se contaminam com essa necessidade de espelhar os instintos do seu público. Então, como eles, de alguma forma, eles acordaram um dia, eles viram que eles estavam colhendo um fruto imenso por oferecer aquilo, exatamente aquilo que um grande contingente de pessoas espera delas, elas aprendem que não, esse aqui tem que ser o meu instinto. Eu tenho que sentir o público e eu tenho que dar para as pessoas aquilo que elas querem. Então as pessoas estão com um certo ceticismo em relação à pandemia, tu tem que refletir isso. Então, aquele medo de ter um certo pensamento contra-majoritário. De ser o cara, olha, eu vou correr o risco, talvez algumas pessoas não vão gostar do que eu estou dizendo, mas olha, gente, a gente tem que ter consciência, a gente tem que fazer assim, assim. Eu sei que é papo chato, não sei o quê. Os roqueiros já não têm essa dificuldade, talvez os roqueiros até porque já envelheceram em parte, ou porque não estão tão no mainstream quanto tiveram em outros tempos, eles não têm essa dificuldade de daqui a pouco fazer o papel dos caras centrados. Eles não estão tão refém assim da opinião do público deles, né? É porque tu já está optando por um estilo que já não está mais assim, né, ali na ponta da lança, não está ali na crista da onda, para usar uma expressão antiga. Então, de certa forma, já se internalizou aquela coisa de que, olha, nós não temos mais a necessidade de, eu sou o cara do rock, eu sou o cara da contravenção, eu sou o cara da loucuragem, eu sou o cara do vamos destruir tudo e vamos viver essa noite porque amanhã que se dane. O roqueiro hoje ele tem uma tranquilidade de assumir um discurso mais de não, vamos ajudar as pessoas que precisam, vamos fazer um gesto de colaboração e pensando no social. Mas historicamente sempre fez, né? O próprio Live Aid e tudo mais. Isso é claro, isso é antigo já. Isso é uma coisa e que contrasta com aquela visão historicamente construída de que os roqueiros seriam todos uns malucos que existiriam para corromper a juventude e para desviar o mundo rumo à destruição ou o comunismo, supondo que não seja a mesma coisa. Porque isso não é de hoje, né? Então a gente vê, e é uma decepção, né? É uma decepção você ver que certos protagonistas, artistas que são regiamente remunerados e que têm públicos enormes nas redes sociais e que fazem muito sucesso, e parece que eles não conseguem adotar isso como uma fórmula de crescimento pessoal para dar alguma coisa de volta de positivo e de instruir e servir como um referencial positivo para o público. Não, eles têm que pegar aqueles instintos mais baixos e mais vulgares do público e internalizar neles para que eles reflitam o que de pior o público tem. Então, é uma coisa muito negativa. Talvez a gente esteja muito carente de ídolos que prestem. É uma discussão, né? Independente, não dizendo, né? E aqui a gente sempre tem que ter aquele cuidado para a gente não virar também aí conservadores e reacionários culturais, porque a gente é da praça do rock, mas não quer dizer que todo ídolo musical, coisa e tal, que ele tem que ser um roqueiro, um metaleiro, um guitarrista, um virtuoso. Então pode ser um cara, sei lá, do hip hop, do rap, do axé, do funk, do sertanejo universitário. É cheio de exemplos. Nós poderíamos ter um cara consciente e crítico e um bom exemplo para as pessoas que fosse do sertanejo universitário, por que não? Mas, independente de gêneros e estilos, a percepção que se tem é que nós não temos, né? Talvez a gente esteja muito carente de bons ídolos hoje. Pessoal, a gente está chegando no fim do programa. Tá na hora da gente ouvir um sertanejo universitário agora para acordar amanhã com vontade de ser corno, jogar um GTA e sair atropelando as pessoas da rua depois de comer uma pizza aqui. Então dá um joinha no canal, curte o nosso vídeo, para nós estarmos aqui semana que vem. Eu sou o André Scheid. Eu sou o Henrique Abel, até prova em contrário. Esse foi o Soma de Ideias e até! Um grande abraço.